Olá a todos meus alunos do Colégio Conectado Antares, professor Omar falando. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a revisão dos nossos conteúdos durante nosso período presencial. Então, vai auxiliar vocês com a avaliação, certo? No decorrer de nossas aulas, nós vimos sobre pirâmides etárias e a sua interpretação, a evolução do envelhecimento da população mundial, tipos de migração, taxa de fecundidade brasileira, principais fatores do crescimento da população brasileira, ou seja, nós só vimos fatores populacionais. Primeiramente, nós vamos começar de pirâmides etárias. Para nós fazermos uma avaliação da pirâmide etária, é necessário nós entendermos a sua configuração. A base da pirâmide etária geralmente vai ser, sempre vai ser crianças. O corpo e a parte mais abaixo vai ser jovens, a parte central da pirâmide adultos e o pico idosos. Aqui então nessa estatística de 1940 sobre o perfil etário da população brasileira, ou seja, o perfil da idade da população brasileira, nós vemos aqui que a quantidade de crianças eram bem maiores do que a quantidade de jovens, a quantidade de adultos e a quantidade de idosos. Nós tínhamos poucos idosos nesse período, até porque a taxa de mortalidade era muito mais alta. Isso é por devido a muitos fatores, como a questão sanitária, esgotos, né? Não tinha esgoto para a grande maioria da população brasileira. O Brasil até então não tinha uma infraestrutura tão desenvolvida como tem hoje. Tem que melhorar muito, mas nesse período aqui era bem precário, era bem pior. Já no período de 1980, já começa a mudar a situação da pirâmide etária brasileira. Já temos a presença maior de jovens, mas ainda as crianças são preponderantes. 2018, que é o período atual, digamos assim, a configuração da pirâmide mudou totalmente. O número de crianças já não é maior do que o número de jovens ou o número de adultos. Então, quer dizer que a população brasileira diminuiu sua taxa de natalidade. Quer dizer que as famílias agora têm menos filhos. E essas pessoas aqui que eram crianças na década de 80, por exemplo, são os adultos de hoje. Então essa diferença aqui é nesse período aqui, enquanto os nossos avós ou pais tiveram mais filhos. E essa diferença refletiu em 2018. Aí a projeção para 2060, por exemplo, é o Brasil seguir esse padrão de poucos filhos por casal, devido a muitos fatores: planejamento familiar, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a presença maior das pessoas em ambiente urbano, nas cidades, né? Saiu do êxodo rural. Então, isso tudo ajuda na configuração para 2060, na diminuição também dos filhos por família. E altera a configuração da pirâmide etária, que esses adultos aqui, os jovens e adultos, vão ser idosos em 2060. E vai mudar totalmente a configuração da pirâmide etária brasileira. Então, a base da pirâmide é sempre crianças, a base e um pouco acima da base são jovens, o meio, a parte central da pirâmide, são adultos, e o pico da pirâmide são idosos, certo? Outra coisa importante é que sempre do lado esquerdo serão homens e do lado direito serão mulheres, ok? Um pouco sobre migração agora. Nós vimos que imigrante é sempre pessoas que chegam e emigrante são sempre pessoas que saem. Por exemplo, eu, brasileiro, se eu vou para o Japão, para os brasileiros, eu sou considerado um emigrante, certo? Se um japonês chega no nosso país, ele é considerado um imigrante.
Então, um japonês aqui é um imigrante. Eu, lá no Japão, eu como brasileiro no Japão, para os brasileiros eu sou um imigrante, certo? Sobre migração pendular. O que é migração pendular? A migração pendular é um fenômeno considerado quando eu saio da minha cidade a trabalho ou a estudo diariamente no meu cotidiano e regresso no mesmo dia. É uma migração pendular porque geralmente é uma migração a trabalho ou uma migração a estudo. É uma imigração que sempre o retorno é geralmente no mesmo dia. Pode ser em outra cidade, em outro país ou em outro estado. Geralmente acontece muito em países como que estão localizados na Europa, já que eles estão bem próximos uns dos outros, estão na zona do euro. Já que em Goiânia, por exemplo, ou em Aparecida, na região metropolitana de Goiânia, acontece muito de quem mora em Aparecida de Goiânia ou em Trindade trabalhar em Goiânia. Eles moram em outra cidade. Trindade, Aparecida é outra cidade. E quando eles vêm para Goiânia para trabalho, eles estão fazendo uma migração. E geralmente, claro, eles voltam para poder repousar, poder fazer suas refeições nas suas casas. Então, isso é considerado uma migração pendular. Uma migração ao trabalho ou ao estudo, mas sempre com a intenção de voltar no mesmo dia ou durante um curtíssimo período, certo? Sobre os principais fatores do crescimento da população brasileira. A população brasileira cresceu devido a muitos fatores. Entre os principais fatores são a melhoria sanitária, a melhoria tecnológica, melhoria da medicina, a diminuição da mortalidade infantil, que era muito alta, e a longevidade da população. A longevidade da população foi alcançada graças a todos esses indícios aqui, melhoria sanitária, tecnológica e na medicina. Tudo isso proporcionou uma longevidade maior para a população. E isso facilitou no crescimento da população brasileira e também no crescimento da população mundial. Esses fatores também servem para o crescimento da população mundial, ok? Agora nós vamos ver um pouco sobre a taxa de fecundidade brasileira. No decorrer dos anos, a taxa de fecundidade brasileira diminuiu muito, mas devido a muitos fatores. Entre eles estão a maior participação da mulher no mercado de trabalho, já que nesse período, por exemplo, 1940, 50, 60, a mulher era considerada dona de casa. Ela não tinha uma participação tão grande quanto hoje, claro. Muitas mulheres já participavam do mercado de trabalho, mas não tanto quanto hoje. Então, e também muitas dessas mulheres não estavam em ambiente urbano. O Brasil, até 1960, era predominantemente rural. A partir de 1970, o Brasil se tornou um país mais urbano que rural. Planejamento familiar também diminuiu a taxa de fecundidade, já que as pessoas passaram a planejar a estrutura familiar e como pai e mãe trabalham, isso dificulta, né, para ter mais filhos. E a utilização de métodos contraceptivos, a divulgação, a educação sexual, tudo isso ajudou na diminuição da taxa de fecundidade, da taxa de natalidade do nosso país. Bom, e por hoje a revisão é isso. Caso haja alguma dúvida, esses são os meus contatos. Ou vocês podem falar comigo também no grupo da sala, certo? Abraço a todos e até a próxima.